Será que essa proposta aqui de implementação da LGPD vale a pena? Eu recebi essa pergunta essa semana de uma pessoa que conhecia a minha proposta lá no curso do Hotmart, não tinha equipe e se preocupou, quis fazer a implementação. Só que quando recebeu a proposta, resolveu me perguntar, porque não tinha entendido muito bem. E eu, antes de saber valores, aliás, eu nem me preocupei muito com valores, eu só perguntei para ele: o que te perguntaram para poder orçar essa proposta? E ele me disse: olha, só me perguntaram qual era a minha área de atuação e faturamento anual. Eu falei: olha, impossível apenas com essas informações identificar a complexidade do trabalho. E depois, lendo melhor a proposta, eu vi que era uma venda de templates, exatamente o que eu bato, que considero uma temeridade. Porque se você não tem condições, né, ou não está ainda convencido de que vale a pena fazer uma implementação a LGPD, não tenta fingir que fez, comprando o template, botando uma redação que talvez faça prova contra você. Então diz: olha, não vou investir nisso agora, vou deixar mais para frente, estou assumindo o risco. Mas esse exemplo aqui que eu vou trazer é um meio termo, a forma como eu resolvi com essa pessoa o problema que ele estava enfrentando, porque era uma empresa de pequeno porte, só ele, sócio, trabalhando sozinho, como acontece com muitos negócios na internet, e queria implementar a LGPD. E eu falei para ele: olha, definitivamente, mudar texto de termo de uso do site, de política de privacidade, e colocar 2 ou 3 respostas padrão no atendimento aos clientes, não é implementar a lei. É uma gambiarra, uma aparência de que está fazendo algo e não vai te diminuir risco. Porque você faz a implementação da lei para diminuir os riscos. Se não há um olhar apurado para a realidade da empresa, você não está implementando, você está criando algo para fingir que fez, né? E no caso dele, praticamente todos os softwares de prateleira, nada customizado em termos de arquitetura do software. Trabalhando praticamente também, acho que tinham 3 produtos só, mas assim, o fluxo dos produtos e serviços que vendiam era o mesmo. Não tinha uma complexidade muito grande. A redação dos documentos, ele pegava, não tinha ninguém dando assessoria até então. Eu perguntei: mas qual é o seu grande receio em relação a dados pessoais? Aí aqui eu faço um parênteses. Os dados pessoais são as informações que tornam identificável um indivíduo. Geralmente, quem são as pessoas, os indivíduos numa empresa? Ou os funcionários, que ele não tinha, ou os clientes. Então, na comunicação com os clientes, é que pode realmente a LGPD virar um problemão, principalmente se não há controle da origem dos dados e do que é feito com os dados desses clientes, que a qualquer momento podem exigir uma prestação de contas. Se o cliente entra em contato com você e pergunta: quais dados você tem a meu respeito? O que você fez com essas informações? Isso não é algo que você
tenha que sair procurando, tem que estar mais ou menos automatizado para não correr o risco de não cumprir o prazo de responder em 15 dias ou simplesmente depois ter uma dor de cabeça muito grande, porque a pessoa te pergunta hoje, pode depois dizer que quer que você apague e você tem que saber se pode ou se não pode apagar. E se você simplesmente, para se livrar, disser, olha, apaguei, e daqui uns meses voltar a fazer a mesma consulta, tem que ter certeza que apagou, senão você vai dizer que tem esses dados e a pessoa vai mostrar, olha aqui, 2 meses atrás me disse que tinha apagado e hoje tem os dados de novo. E aí, se você não tem o controle da origem dos dados, tudo indica que alguma indenização você terá que arcar. E para evitar esse risco é que se faz a implementação da lei. Só que a teoria de todo mundo fazer a implementação é diferente da realidade do dia a dia dos negócios, que era o caso dessa pessoa. Então, o que ele me falou? Olha, eu estou preocupado em relação a como responder para os meus clientes e anos atrás eu fiz um acordo comercial em que houve troca de listas de clientes com outro parceiro comercial. Então, qual foi a composição, a sugestão que eu dei e que tanto ele quanto esse parceiro comercial gostaram? Foi feito um aditamento a este acordo, deixando claro que, em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não haveria mais troca das carteiras, dos e-mails dos clientes, e que os dois se comprometiam um em não citar o outro. E cada um, a partir das suas bases, deveria tomar alguma ação, podia ser de marketing, alguma promoção ou uma nova comunicação para atualizar essa lista de clientes. Eu fiz exclusivamente uma negociação contratual daquele contrato que o agora então meu cliente estava com receio depois que ele se inteirou sobre a LGPD. Se fosse uma implementação, seguiria também toda essa questão de como aquecer, digamos, a lead. Lead é o nome que se dá para o e-mail e tem a lista que quase não tem contato, que é uma lista fria, e tem a lista com quem você conversa sempre, que é a lista quente. Então, praticamente os dois iam ter que aquecer essa lista e transformar num marco zero esse novo dado. Então, essa comunicação eu fiz para o meu cliente e ele vai ter que criar alguma promoção em relação aos clientes dele para ver se o pessoal se cadastra novamente. Se não se cadastrar, ele perdeu o contato, vai ter que jogar fora. Mas não vai ter mais o risco do parceiro comercial dizer que recebeu algum e-mail dele. O risco de comunicação ficou restrito à empresa dele. E esse era o exemplo que eu queria trazer, porque às vezes a pessoa está tão apavorada em fazer aquilo que seria o correto, que acaba comprando uma gambiarra achando que fez a solução. E quando der problema, é tarde demais.